Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vamos lá para a resolução do exercício número 8 da lista 1, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui, para que possamos resolver esse exercício. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, deixa eu pegar ele aqui. Então, vamos lá. Certa pessoa obteve um empréstimo de 50 mil reais, a taxa de juros de 10% ao ano. Algum tempo depois, tendo encontrado quem lhe emprestasse 75 mil reais, a taxa de juros de 11% ao ano. Liquidou a dívida inicial e, na mesma data, contraiu o novo débito. 18 meses após ter contraído o primeiro empréstimo, saldou sua obrigação e verificou ter pago um total de R$ 11.250 de juros. Pergunta: determinar os prazos do primeiro e do segundo empréstimo. Então, como que nós faremos esse exercício aqui? Então, a gente primeiro tem que analisar o seguinte. Então, esse aqui, a taxa de 10%, esse aqui, 11%, tá? Taxa de 11%, tá? E aí, ele fala que no exercício, ele considera depois de um período de 18 meses. Então, vejam, esse período de 18 meses é o quê? É o período da situação 1 mais a situação 2. Só que ele fala 18 meses. Eu vou escrever aqui, ó. 18 meses. Só que vejam o seguinte, ó. 18 meses. Essas duas aqui, elas estão com uma relação de ao ano. E aqui ele menciona meses. Então, o que eu preciso fazer primeiramente? Ajustar estas unidades, ou seja, deixar tudo relacionado ao ano. Então, 18 meses equivale a 1,5 anos, certo? 1,5 anos, tá? Então, ajustei as unidades. Então, como eu falei, né? Ele quer saber tanto no prazo da situação 1 como no prazo da situação 2. E ele também mencionou que o total de juros nas duas situações foi de 11.250, tá? Então, vamos fazer uma continha aqui, ó. Vamos montar ela. Então, primeiro, né? Eu vou pegar aqui, ó, o juros total que foi mencionado vai ser o quê? Os juros da primeira situação, mais os juros da segunda situação. Vou chamar isso de equação 1. E aí, ele quer saber, né, o tempo ou período da primeira da situação e da segunda. Então, eu tenho o período total igual ao período da primeira situação mais o período da segunda situação. Isso é equação 2. O juros total foi o que foi mencionado no exercício, ó. R$ 11.250. É o juros que foi originado das duas situações. Então, eu vou escrever aqui, ó, R$ 11.250. Isso vai ser J1 mais J2. E aqui, como é que vai ficar esse NT? O NT é o quê? É o período todo mencionado, 18 meses, que é relacionado a 1,5. Então, ó, o primeiro pulo do gato aqui é o seguinte, aqui eu tenho que colocar 1,5. Por que eu tenho que colocar 1,5? Porque a minha taxa está relacionada ao ano, não ao mês. Então, se eu colocar 18 aqui, ó, vou estar fazendo a conta
errada. Estarei misturando as unidades. Montei a primeira e montei a segunda relação. Vou continuar aqui do lado. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou analisar J1 e J2, tá? Então, vamos montar a primeira relação com a situação 1. Qual é a relação que eu tenho? Bem, J1 é igual a C1. Vou apagar aqui, fazer melhor. Aqui, isso. J1 é igual a C1 vezes I1 vezes N1. Logo, J1 vai ser o quê? O capital da primeira situação. 50.000 vezes 0,1 vezes N1. Isso vai resultar que J1 é igual a 5.000 vezes N1. Certo? Então, essa é a situação 1. Situação 2. Situação 2. Então, vai ser o quê? J2 igual a C2 vezes I2 vezes N2. Sendo J2 igual, o C2, ó, 75.000. 75 vezes 0,11 vezes N2. Isso vai resultar em quanto? 8, J2, né? J2 vai ser igual a 8.250 vezes N2, tá? Então, ó, cheguei a uma relação aqui de J1 e de J2. O que eu faço? Substituo aqui na equação 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, 11.250 é igual. J1 vale quanto? 5.000 vezes N1 mais J2, 8.250 N2. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o artifício matemático aqui, ó. Para não ficar esse número gigantesco aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir todo mundo por 5.000. Ah, pode fazer isso? Deve fazer. Deve. Então eu vou colocar aqui, ó, 2,25, porque ó, 11.250 dividido por 5.000 dá 2,25. Pega a sua calculadora aí para fazer. 5.000 dividido por 5.000 dá 1, né? Então vai ficar N1. Mais 8.250 dividido por 5.000 dá 1,65 N2. E aí eu vou chamar essa equação aqui, ó, de 3. Certo? Então, qual é o intuito nosso? Resolver N1 e N2, que são os períodos que ele quer saber, tá? Então, o que eu faço agora? Vou utilizar outro artifício matemático, que é o quê? Sistema de equações. Vou juntar a equação 2 com a equação 3. Então, eu vou escrever aqui, ó. 1,5 é igual a N1 mais N2. Aí, junto a equação 3, 2,25 é igual a N1 mais
1,65N2. Vejam só, por que que eu simplifiquei a minha equação? Porque agora, no meu sisteminha aqui de equações, eu vou utilizar o método mais simples que tem, que é o método de qual? Da soma. Vou pegar a primeira equação aqui, ó, e vou multiplicar por menos 1, tá? Vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar como? Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar menos 1,5 é igual menos N1 menos N2. E a de baixo eu vou repetir. 2,25 é igual a N1 mais 1,65N2. E aí eu utilizo o método da soma. Então, eu estou fazendo de maneira simplificada. 2,25 menos 1,5 dá quanto? Dá 0,75. Que isso é igual, ó, o N1, eu vou cortar. 1,65 menos 1 dá 0,65N2. Fazendo a divisão aqui, ó, chego que N2 vai ser igual a 0,75 dividido por 0,65. Então, 0,75 dividido 0,75 dividido por 0,65, aproximadamente 1,15. Tá? Vamos descobrir o N1. Como é que eu faço o N1? Ó, substitui na equação 2. 1,5 é igual a N1 mais 1,15. Logo, N1 é igual a 0,35. Só que aí eu quero saber a minha resposta. Eu gostaria que fosse em meses, porque a resposta aqui está em anos, né? Mas como ficaria a resposta em meses? Então, é simples, ó. Pega aí 0,35 vezes um ano tem quantos meses? 12 vezes 12. Chego aqui, ó, que o N1 vai ser aproximadamente 4 meses. Se nós estamos falando que o período todo foi de 18, quanto falta para, com 4 meses, quanto falta para 18? 14. Então, o N2 vale quanto? 14 meses. Tá? Então, o período que ele quer saber aqui, determinar os prazos do primeiro e do segundo empréstimo. Então, o primeiro empréstimo, que é o N1, foi de 4 meses. E o segundo empréstimo foi de quanto tempo? 14 meses. Totalizando 18 meses no total. Certo? Então, ó, só resumindo, né? Temos duas situações, situação 1 e situação 2. Os juros que ele informou foi o juros total, o juro das duas situações, certo? O tempo, ou período que foi mencionado é o tempo total das duas situações. Então, eu utilizei esse artifício matemático aqui, ó. Somar o valor total com as duas situações. E aí, é matemática, né? Substitui aqui, troca ali. Lembrando que eu utilizei só basicamente a fórmula de juros, né, para essa minha resolução. Nós estamos falando de juros simples, hein? E aí, para que eu pudesse resolver, eu utilizei o quê? 2 artifícios matemáticos, que foi qual? Foram quais, né? Primeiro, a simplificação. Então, veja que eu peguei esses números gigantes, dividi todo mundo, obviamente, pelo mesmo número, cheguei numa equação mais enxuta, né?
ou uma equação fitness, como tem na moda, né? Equação mais enxuta. E aí, eu tinha a equação 2 com a equação 3. Eu tinha duas equações com duas incógnitas. Como que eu resolvo isso? Sistema de equações. E aí, eu fiz no sistema ou no método mais fácil, que é o método da soma. Aí cheguei à resolução do N2 e aí, consequentemente, descobri um N1. Certo? Então, galera, esse exercício 8, a montagem, né, foi configurada dessa maneira. Se caso vocês tiverem dúvidas, perguntas, mandem mensagem para mim ou amanhã nós podemos tirar essas dúvidas. Beleza? Então, assistam, reassistam, para que vocês possam entender o passo a passo, como que eu cheguei em cada etapa. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: tentem fazer etapa por etapa, porque se você pular uma etapa, o que pode acontecer? Você pode se perder nos números, nas contas, e aí você não vai conseguir resolver e entender o exercício. Beleza? Então, ó, aqui está a resolução. Então, dê pause, copie, veja se você entendeu até então. Faça isso etapa por etapa, porque aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender todo o exercício. Beleza? Eu tinha comentado aqui que eu vou pegar os exercícios da semana passada e eu vou fazer um pequeno vídeo com a resolução deles, né? Porque algumas pessoas não puderam ver por causa de internet e tudo mais. Então, eu vou liberar depois um outro vídeo para vocês com resolução daqueles exercícios. Lembrando que a gente está falando de juros simples, tá? Que depois a gente vai começar a falar de juros compostos, como a gente fará esses cálculos aí. Tá bom, galera? Então, ó, tá aí a resolução. Dê um pause, copiem, vejam se entendeu. Se não entendeu, mande mensagem para que possamos tirar essas dúvidas de vocês. Tranquilo? Então, um abraço para vocês e até mais.